Muito bem, gente. Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer bastante a Helenice e ao Marcelo por terem me chamado para mediar essa mesa maravilhosa que nós temos aqui, né? E por terem me chamado para estar presente nesse nosso seminário. Eu entendo que é um seminário entre amigos, entre colegas. Nós praticamente, Marcelo foi nomeando praticamente todo mundo da sala, então não é preciso mais nomear mais ninguém. Estamos aqui no grupo Oficinas e é bom estar aqui. Eu acho que eles devem começar logo. Eu também entendo que essa mesa dispensa apresentações, mas eu não consigo, né? Eu preciso falar só um pouquinho, né? Então, quem é que nós temos nessa mesa que eu não tenho a menor dúvida que dispensa apresentações? Primeiro é a nossa professora, né? A nossa professora, a nossa referência da minha geração e certamente das vindouras. E não somente a minha geração carioca, eu fui aluno da Ângela, mas certamente a referência nacional, internacional. Ângela, acabei de ler hoje, eu nem tinha visto, mas eu vi que você publicou um texto que foi uma conferência que a Ângela fez, conferência de encerramento na Ilha, em Paris. Tudo bem, ela estava aqui no Rio, não estava em Paris, né? Mas é uma conferência da Ilha que seria em Paris. Eu fiquei muito encantado que a Ângela tenha sido chamada para fazer a conferência de um congresso, que é um congresso internacional, de referência internacional de historiadores latino-americanos. Mais importante, que eu fui chamada para representar os historiadores, e em especial as historiadoras da América. Tá ótimo. A abertura foi feita por um homem. Perfeitamente. Vocês sabem? Então, Ângela Castro Gomes dispensa apresentações. Todo mundo sabe que é uma professora que trabalhou durante muitos anos na Universidade Federal Fluminense. Se deixar, ela vai falar o tempo todo, vocês sabem. E trabalhou também durante muitos anos no CPDOC, na FGV, dali que a gente conhece a maior parte dos seus trabalhos. E também, para a gente, é uma honra e, ao mesmo tempo, é uma segurança muito grande que nós tivemos quando a Ângela, desde o início, aderiu ao Prof. História, está junto com a gente, desde o início da nossa conversa, lá pelos idos de 2013, 2014, de estar junto com a gente, refletindo aquilo que ela já fazia há muitos anos e continua fazendo, refletindo com a gente no mestrado profissional em ensino da história, né? Ao lado de Ângela tem duas gaúchos, uma gaúcha e um gaúcho, né? Uma gaúcha que já se cariocou, possivelmente, né? Glória. Hã? Não é um negócio assim mesmo, mas certamente fez carreira, fez coisas por lá, né? Glória fez graduação e mestrado na URGS, eu já gaúchei ela, é verdade, né? E depois ela veio para cá, sabe lá se ela voltou, se ela é carioca, já não sei, ela vai falar também sobre isso, mas ela veio fazer o doutorado aqui com o nosso saudoso, querido e estimado Manuel Salgado Guimarães. Glória hoje, acho que todos vocês sabem, ela hoje é professora da Rural, é professora especialmente na área de Teoria da História e Historiografia, e já há muito tempo trabalha com narrativas biográficas e usos do biográfico. Eu acho que é um pouco sobre isso que você também vai avançar por aqui. E Newton é a nossa figurinha fácil no GT do ensino da história, né? Está sempre escrevendo seus textos super inventivos, super criativos e pertinentes, interessantes. E se quem de vocês ainda não aderiu ao GT Nacional, por favor, assim faça, que vai poder usufruir com mais facilidade dos textos esse sim é gaúcho, né? Newton Muller Pereira, mais ou menos também, eu estou errando em tudo. O Newton fez a formação dele, né? Graduação, mestrado, doutorado na URGS, e hoje ele é professor do Departamento de Educação, não é isso, Newton? Na URGS. Para vocês verem, né? Quer dizer, eu sou um fã, sou um admirador dos textos do Newton, embora ele não saiba disso. E aí, os textos dele são a cara, e vice-versa, na verdade, né, dos projetos de pesquisa dele, evidentemente. Aí eu fui olhar o título do projeto de pesquisa dele atual, e assim eu acabo a minha apresentação, eu fiquei encantado, para vocês verem o que é o Newton. O título do projeto de pesquisa dele atual é Aprendizagens em História como Arte de Criar Encontros Alegres. Então, eu desejo que esse nosso encontro aqui hoje também seja um encontro bastante alegre, bastante proveitoso para todos nós. Parei por aqui. Vou passar a palavra para a professora Ângela de Castro Gomes.
Bom, também quero dizer que eu estou muito, muito contente mesmo de estar aqui hoje. Primeiro, por estar aqui hoje, vendo as pessoas, podendo abraçar as pessoas, isso faz muita falta e faz muito bem, né? Assim, isso faz bem a gente, eu acho, a todo mundo. E vendo a publicação do nosso livro, que eu também compartilho dessa opinião, estou muito animada a lê-lo e realmente espero que realmente seja um encontro muito alegre. Vou começar, Luiz, você vigia meu tempo, porque eu quero obedecer ao tempo. Quero mesmo. Então, 20 minutos. Bom, esse texto que eu fiz foi, inclusive, um texto que foi um pedido da Helenice e do Marcelo, que queriam que eu, de alguma forma, sistematizasse, para aparecer num capítulo desse livro, as reflexões que eu vinha fazendo, que envolviam a escrita da história e os intelectuais mediadores, né? Esse conceito com o qual eu vinha trabalhando. E, no caso, especificamente, intelectuais que estavam numa função de mediação, que é a divulgação. E, no caso, a divulgação do conhecimento histórico para públicos variados. Eu estava trabalhando com isso na primeira metade do século XX. Logo, alguma coisa que remete de cara às relações entre a escrita e a escrita da história em particular e seus públicos. E, de outro lado, na medida em que eu estava trabalhando com esse momento da instalação do regime republicano, que envolvia a construção de uma cultura política e de uma cultura histórica republicanas. Bom, então eu estava aqui que nesse momento a gente vai ter, evidentemente, um investimento grande na construção, tanto de uma cultura política, mas mais especificamente que me interessa, de uma cultura histórica republicana, que significa a construção de um passado comum para essa nova nação, né? Quer dizer, ou seja, um processo que não é mais apenas de construção de Estado, mas igualmente de construção de nação e de seu povo. Nesse caso, o meu capítulo, eu tive assim, dois objetivos principais. Um primeiro era chamar a atenção para um processo de reconfiguração dessa escrita da história que estava vindo do século XIX. No sentido de que isso não significava um acréscimo temporal a ser feito, né? Agora um Brasil colônia, um Brasil com regime imperial e agora a República. Não. Esse processo de reconfiguração é efetivamente de reconfiguração de toda essa escrita. Ele impacta eventos, personagens e principalmente ele impacta o sentido da história, que é um sentido da República, né? Quer dizer, essa história em direção à República como, inclusive, uma ideia e um ideal. Isso por um lado, e por outro, para igualmente chamar a atenção que nesse processo de reconfiguração, a gente tem uma escrita da história com públicos muito diferentes e que está se fazendo de uma forma estratégica nesse momento. Não só uma escrita da história ciência, que está se fazendo principalmente nos institutos históricos, de uma escrita da história escolar, que é muito forte, né? Envolve inclusive historiadores e historiadores dos mais reconhecidos desse momento, mostrando esse trânsito entre política e os projetos culturais, e envolve igualmente, e aí é o meu ponto, envolve uma escrita da história voltada para um amplo público, um público muito heterogêneo, um público adulto principalmente nesse caso, que tem objetivos pedagógicos, mas não como uma escrita escolar. E isso me interessava particularmente porque eu entendo que essa escrita ela é extremamente importante para esse processo de construção de uma cultura histórica, mas que ela
ela não é nem percebida. Eu entendo que esse trabalho ele não é nem tão percebido ainda. E por isso ele também não é tão valorizado, não se consegue ver a importância dessas práticas culturais de uma escrita de história que eu chamo de ensinável, porque ela não é nem escolar, nem eu gosto de dizer que é uma história pública, porque ela tem outras características, né? Ela mobiliza muitos intelectuais ao longo de toda a Primeira República e no pós-30, inclusive na década de 40, quer dizer, ela atravessa a Revolução de 30, claro que impacta num sentido, mas não interrompe esse processo de forma alguma, acho muito pelo contrário, né? E esses intelectuais são professores, são jornalistas, são literatos que escrevem sistematicamente e escrevem com grande volume, quer dizer, muitos textos mesmos. Nesse sentido, o que eu quis chamar a atenção, além da importância, a presença desse tipo de escrita da história? Quis chamar a atenção que ela é marcada por um processo de lutas que envolve disputas e envolve negociações entre, eu poderia dizer assim, a gente pensando como se fossem dois tipos ideais de uma escrita da história, que é, nesse momento, chamada e reconhecida como uma escrita da história que seria metropolitana, né, mais estrangeira, portuguesa, e uma escrita da história que seria republicana, nacional nesse sentido. E pensar isso não como um jogo de soma zero, não como uma coisa maniqueísta e uma coisa exclui a outra, mas ao contrário, né? Um processo de disputas, de negociações, de ajustes que vão envolver esse, que eu me referi antes, essa reconfiguração de personagens e de eventos. E é nesse processo que a gente tem, e a gente começa a entender um enquadramento dessa história-memória nacional. Quer dizer, ao mesmo tempo, a gente tem a presença dessa escrita forte, desses intelectuais que são militantes nesse sentido, um processo que é de disputa e que e também de enquadramento, uma coisa não excluindo a outra, muito pelo contrário. O outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a marca, né, dessa escrita é uma marca de fronteira que está entre a ciência e a ficção, a história e a literatura, né? Esse hibridismo que constitui essa escrita da história e que se mostra nos gêneros em que ela se apresenta, que são o dos contos, das crônicas, dos romances, das biografias e das peças de teatro, igualmente, né? Portanto, uma variedade de gêneros literários, mas gêneros literários que constituem o que eu estou chamando, mas não só eu, de letras históricas ou uma literatura histórica que está exatamente nessa fronteira aberta nesse momento, porque esse é o momento em que está se definindo o que é história-ciência, quem é o historiador, portanto, quem não é, o que é uma biografia histórica, o que é um romance histórico, o que é uma peça de teatro histórico, e isso está se definindo em função dos públicos e das características que essa literatura tem. E para fazer isso, eu vou mostrar aqui umas imagens. Eu trabalhei com 4 intelectuais no texto. 2 eu tenho trabalhado mais, eu mesma, que são esse, o Viriato Correia, e o Setúbal, que vai aparecer já já. Mas no texto eu falo também do Mário Melo e do Assis Sintra. Por quê? Porque o Mário Melo é um pernambucano, o Assis Sintra é um mineiro, o Setúbal, Paulo Setúbal é um paulista, e o Viriato é um maranhense que vem para o Rio de Janeiro. E o que eu vou querer mostrar com essas imagens? Aí eu queria apresentar o Viriato, mas o que eu quero que vocês atentem, ainda há pouco tempo aqui,
para que vocês atentem para o nome dos livros que vão aparecer aí, as capas também, mas as capas, eu tentei as primeiras edições, mas eu também não quis trabalhar só com elas, sendo que é importante observar que as capas estão fora do controle dos autores, elas estão no controle das editoras. Luiz, não passe tão rápido não, que eu quero chamar atenção para umas coisas, né? O que eu quero que vocês observem nos títulos? Uma marca importante que, a meu ver, caracteriza essa prática da escrita, que é uma espécie de foco naquilo que não é o grande evento, o grande acontecimento, uma estratégia narrativa que até pode estar falando do grande evento, mas ele está falando do grande evento a partir de algo que eles estão chamando de pequeno, miúdo, um fragmento. Então, e que é interessante porque frequenta os títulos desses autores, que eu não tenho dúvida que tem essa prática, que é política cultural, de escrever uma história nacional a partir da história dos seus estados, né? Então tem essa marca a história nacional de uma república federativa implica exatamente o conhecimento e o trânsito dessas experiências históricas que se dão nos estados. Então, um ponto que eu queria chamar a atenção é esse, para vocês observarem. Então, eu vou passar aí a do Viriato, já está, ó. Histórias da nossa história. A primeira edição é de 21, eu estou mostrando a capa de 23, um baú, etc. Eu não vou ficar falando muito, mas quero que vocês observem, tem toda uma dinâmica também de quem prefacia, a quem é dedicado o livro. No caso, são contos históricos, e o prefácio desses contos é do historiador Rocha Conde. O Viriato não se apresenta como historiador, nem é muito reconhecido como tal, embora possa ser nomeado. Então, pode continuar passando. Esse outro, O Brasil dos Meus Avós, né? Então, a capa também é um livro da Companhia Editora Nacional. Vale dizer que esses autores eram editados pelas principais editoras desse momento, entre as quais, sem dúvida nenhuma, a Companhia Editora Nacional era a mais importante. E também, mais uma coisa, muitas vezes essas disputas pela escrita da história, que envolvem confrontos entre possibilidades narrativas que valorizam personagens ou eventos, elas muitas vezes aparecem na literatura mais assim, não vou dizer limitadas, concentradas na primeira década republicana, de 1890, devido, é claro, às próprias disputas armadas, né, que se dão nesse momento. Mas as disputas pela escrita dessa história memória nacional ultrapassam de muito esse período, como eu disse, atravessam o Estado Novo, e é muito interessante a gente ver que em 1939, quando se comemora o cinquentenário da República, e, portanto, a história da República é reivindicada para ser contada nesse momento, é interessante a gente ver que história é essa. E, portanto, ver como é que o Estado Novo se apropria, né, desse processo todo de uma escrita da história, no sentido de que aí o termo dessa história republicana não é mais tanto a República, mas é o próprio regime autoritário do Estado Novo. Mas aí vamos continuar. Aqui são crônicas, vejam, Max Flaus, esse outro, Alcovas da História, de 34. A década de 20, devido ao boom de nacionalismo, período posterior à Primeira Guerra Mundial, ela assiste a há muitas publicações desse tipo. Não que elas não existissem antes, mas elas vão continuar. Eu quero chamar a atenção para isso, né? Continua. O Viriato também escreve, além dele escrever esse tipo de livro para grande público, né, ele também escreve livro para a escola. Esse é o mais famoso dele, História do Brasil para Crianças. Eu quis colocar a edição de 82, que é a 27ª, mas a primeira edição dele é de 34, e ele continua sendo editado até a década de 80. Pode continuar.
Ele escreve também literatura infantil. Esse é o livro mais importante dele, Cazuza, 1938. Na época foi considerado um texto de literatura infantil que tinha importância, por exemplo, não tanta, mas como textos de Monteiro Lobato, inclusive a menina do narizinho arrebitado, né? Pode passar. Viriato escreveu em periódicos, aliás, esses autores escreviam muito em periódicos, em vários periódicos. Viriato escreve em periódico desde a década de 10, colunas infantis, colunas que são claramente de divulgação da escrita da história. No caso, ele teve 2 colunas, uma chamada, volto para o nome, Gaveta de Sapateiro. Gaveta de Sapateiro, você tem coisas pequenas, né? Assim, coisas inclusive do cotidiano, miudezas históricas. Essa coluna ficou anos no Jornal do Brasil e eu trabalhei com uma coleção dela que mostra essa prática de colecionismo, de cortar colunas, colar e fazer verdadeiros livros. Foi assim que eu trabalhei com esse material. Não posso falar muito dele. Viriato também escreveu peças de teatro. Ele era um comediógrafo, escreveu muitas peças, desde a década de 10, variadas, peças de costumes, mas, sobretudo, na década de 30 e 40, mas 30 principalmente, ele escreve as peças mais importantes de teatro histórico dele, que são essas 2. A Marquesa de Santos, que é de 38, que foi encenada pela uma companhia importantíssima nesse momento, que é a Dulcina de Moraes. Dulcina, eu acho que era assim, uma Fernanda Montenegro da época. Aliás, na biografia da Fernanda Montenegro, ela fala da admiração e da impressão imensa que ela teve da Dulcina. E seu marido e empresário, dono da companhia também, o Odilon. E a outra peça, Tiradentes, que foi feita para as comemorações do cinquentenário da República em novembro de 1939. Ambas com música de Villa-Lobos, né? Pode passar, Luiz. Esse é um livro infantil do Viriato, eu fecho com isso. Esse livro, História da Liberdade no Brasil, já vai ser escrito na década de 60. Ele é completamente, aí a gente vê essa coisa dos paratextos e do mediador ilustrador, considerado na época o mais belo livro desse tipo já publicado no Brasil. São lindíssimas as imagens que tem nele, de Eugênio Rischi, que tinha vindo da Argentina a pedido da civilização brasileira para ser um capista e ilustrador dessa editora. E ele, um pouquinho depois, em 1967, ele o livro é samba-enredo da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro. Ganhou o 2º lugar no Carnaval de 1967. Viriato morre logo depois e é enterrado com a bandeira da Academia Brasileira de Letras e dos Acadêmicos do Salgueiro, né, que vão à Academia Brasileira de Letras. O outro que eu trabalho é Paulo Setúbal, e aí é uma fotografia dele numa peça teatral, um sarau no Paço de São Cristóvão, que foi encenado em 26 em São Paulo, mas não é o grande marco, pode passar. Uma caricatura dele, que eu acho muito interessante, mas não tinha o autor, infelizmente, que quando dá posse dele na Academia Brasileira de Letras. Viriato também é um acadêmico, mas ele grama para chegar na academia, enquanto que Setúbal entra de primeira. O grande romance histórico de Setúbal é a Marquesa de Santos, que é o seu primeiro livro, que é de 25, é um sucesso imenso editorial, é considerado o primeiro best-seller nesse tipo de literatura, de romance histórico no Brasil, né? Tem publicado em outras línguas, inclusive, e o que eu acho que eu quis mostrar, até 44, ele estava com os direitos da obra, estavam com a Companhia Editora Nacional. A partir daí, eles ficam com a Saraiva. Mas são muitas capas. Então, o que eu queria mostrar para vocês verem, a Marquesa de Santos pode ser assim, de trancinha, é um negócio impressionante, as possibilidades, né? Que eu queria mostrar com as capas.
Pode continuar. Setúbal, evidentemente, é alguém que está dedicado às bandeiras, a essa construção da identidade paulista, né? Então, a gente tem muitos livros dando conta das bandeiras. Ele é membro da Academia Paulista de Letras e do Instituto Histórico também de São Paulo. Pode passar o Príncipe de Nassau. E aí, nos bastidores da história, as maluquices do imperador, acho que é a última coisa. E só para fechar, eu volto a chamar a atenção para vocês sobre essas estratégias de deslocamento em que o autor está explorando o grande episódio, às vezes o grande homem, mas através de outros caminhos, né? Que são esses que estão marcados pela curiosidade, pelo fragmento, ou seja, um trabalho com metonímia muito grande e com um gênero literário, né, que eu penso que é rico para a gente entender e analisar essa literatura, que é o gênero literário da anedota, que é uma historieta curta, mas o principal da anedota não é só o tamanho, é o fato de que ela mobiliza o interesse através de acontecimentos cuja marca são a curiosidade, o extraordinário, mas principalmente que são capazes de condensar aspectos ou de uma personalidade, aspectos de um evento e transmitir de uma maneira fácil, né, atraente para o seu leitor. Será que dá para eu ler? Já passei 20 minutos, ou dá para ler alguma coisa? Eu vou ler, foi o que eu escolhi para botar no livro, né? Eu vou ler só um pedacinho de uma historieta que a gente pode entender dentro desse gênero da anedota. Marquei para mim, esse negócio de segurar, para quem gosta de mexer com a mão, um problema. Bom, tá, deixa, você segura, tá? Então, essa historieta está num livro do Viriato chamado, que eu mostrei aqui, a capa, Histórias da Nossa História. E quem observa essa historieta é o Rocha Pombo, que prefacia. Então, leio aqui Rocha Pombo. No Ponha-se na Rua, o nome do conto, expõe o autor a dolorosa contingência em que se viram os proprietários do Rio de Janeiro com aquela invasão de 1808. A gente de D. João tomou conta da cidade, como se tudo o que havia aqui fosse de ao rei. Tudo, casas, mobiliário, baixelas, artigos de uso doméstico, criados, animais, tudo. O conto refere-se ao caso de um pobre juiz perseguido por um fidalgo que, ao cabo das mais irritantes e impertinentes exigências, ainda queria um escravo que o servisse bem. O juiz, aposentado, leu a requisição, releu e, silenciosamente, mordendo os beiços, deu uns passos na sala e depois, encarando a esposa que o esperava para a missa, disse-lhe como numa explosão. Agora, Rocha Pombo citando Viriato. Dona Joaquina, arrume a trouxa. A senhora fitou surpreendida. Arrume a trouxa, Dona Joaquina, insistiu. Arrume, que estamos em vésperas de separarmos-nos, talvez. Esse nobre fidalgo já me pediu casa, depois mais casa, depois mobília, depois mais mobília. Agora quero um criado. Amanhã certamente há de pedir-me também mulher. Eu não tendo outra senão a senhora, e como não posso deixar de atendê-lo, terá a senhora de ir. Prepare a trouxa e ponha-se na rua. Volta Rocha Pombo. Um livro todo não nos daria melhor do que esse conto
a incrível miséria em que se vivia aqui há pouco mais de um século. Eu penso que a estratégia da anedota, a estratégia que mobiliza, inclusive, o humor. Eu queria fazer um rápido comentário, porque eu não conhecia, não sabia do título do livro, né, quando eu fui convidada pelo Marcelo e pela Helenice. Acho que esse título não estava ainda definido, né? E fiquei surpresa quando veio a prova e veio esse título. Eu achei um título muito forte e fiquei pensando também em algumas coisas, né? Como eu tenho mania de levantar questões, eu tenho um pouco essa mania de ficar olhando para os títulos e indagar algumas coisas, eu vou fazer um pouquinho aqui esse exercício rápido e prometo que vou entrar rapidamente, vou fazer um resumo um pouco do meu capítulo, né? Olhando para o título, eu fiquei pensando, né, em defesa do ensino de história, a primeira coisa, pensar em defesa de qual ensino e de qual história, né? E pode parecer alguma coisa assim banal fazer esse tipo de questão, mas eu acho que a gente vive um momento que é um momento que eu nem chamaria de reconstrução, eu chamaria de construção mesmo, né? Porque eu acho que a gente está saindo de uma espécie de acidente vascular cerebral coletivo, uma experiência traumática, eu até definiria assim, né? Uma experiência coletiva traumática, cujos efeitos nós ainda talvez não consigamos delimitar muito bem. Então, pensar na democracia como valor, né, eu gostei muito dessa segunda parte do texto, mas também pensei, bom, mas nesse momento específico nós sabemos que a democracia não é um valor consensual na nossa sociedade. Eu acho que parte do nosso acidente talvez se deva à falta desse consenso que nós supunhamos que existia. Por conta disso, eu quero dar os parabéns mais uma vez, porque o título é muito provocador e muito feliz nesse sentido. E estava olhando também os sumários dos textos dos colegas que participaram, enfim, é um projeto impressionante, porque eu acho que ele guarda, olhando só os títulos, né, eu acho que ele guarda muito, um belo registro desse momento de passagem que nós vivemos, né, de um acidente para um momento em que a gente vai precisar, talvez, reaprender a andar, né, ou reaprender a falar nos termos de uma democracia. Eu na verdade, queria aqui trazer uma citação que eu uso no final do meu texto, que é uma citação que eu retirei de uma conferência do Manuel Salgado, de um evento que vocês também coordenaram, só que foi em 2008, se não me engano, na UF, foi um seminário nacional de ensino de história, né? E o Manuel, acho que fez a conferência de abertura, né? Falando sobre... É um dos textos mais bonitos do Manuel, e eu tirei uma parte desse texto, que é a parte final, exatamente, do texto, em que o Manuel fala, vai concluindo, encaminhando a conclusão, dizendo que o ensino de história deve ser mais do que a transmissão de conteúdos, através de uma boa didática, o ensino deveria se preocupar em criar as bases para nós estabelecermos relações com o passado, a partir das demandas dos nossos presentes vividos, é um pouco o que ele fala no final, e aí ele conclui um trecho que eu acho impressionante, assim, até mesmo assustador de ler, passados esses anos todos, né? De 2008 para cá, ele diz assim: atemorizados por uma barbárie cada vez mais presente em nossos cotidianos, repensar a história e seu ensino pode nos ajudar a refazer a nossa humanidade esgarçada, tomando o passado não um lugar seguro para as respostas que nos angustiam, mas a fonte para a nossa ação no mundo. Então essa foi uma reflexão, né? Uma menção, a menção ao termo barbárie, cada vez mais presente nos nossos cotidianos. Em 2008, né? Eu fiquei pensando
lendo essa frase, né, quando eu fui escrever esse capítulo, foi o ano passado, eu fiquei muito assustada com digamos assim, com a atualidade da frase, né? E ao mesmo tempo, não que seja algo que eu tenha interpretado como uma profecia ou algo assim, mas como um diagnóstico que em 2008 era válido e que permanece de uma certa maneira, né? Ainda permanece passados todos esses anos, né? Eu, nesse capítulo, eu pensei basicamente em elaborar uma reflexão a partir da minha própria pesquisa de doutorado. É uma pesquisa que hoje, ela me parece que está bastante distante. Eu já até encerrei esse projeto da pesquisa sobre as biografias, que era um projeto que eu dava continuidade à minha pesquisa de doutorado, e já estou trabalhando em outro projeto, mas eu acho que nunca vou conseguir também me livrar ou me afastar de todo, né, de pensar o problema biográfico na sua articulação com a questão da historiografia, porque eu gosto muito de biografias, né? E eu acho que a biografia, ela permanece ainda cumprindo uma função que alguns historiadores do século XIX, especialmente aqueles que eu estudei, né, e um deles especialmente foi o Pereira da Silva, que dizia que a biografia era a forma mais agradável e acessível de se conhecer a história. E ele, não por acaso, ele investiu fortemente no gênero, foi um dos historiadores do século XIX que mais investiu, escreveu aquelas obras que são obras que a gente encontra no século XIX, que eu estudei no meu doutorado, aquelas coletâneas de varões ilustres, grandes homens, etc. Né? É claro que eu quis tentar um pouco fazer uma questão em torno dos usos e justificativas possíveis para se usar a biografia ou o gênero biográfico, mais amplamente, nas aulas, né? Nas aulas de história. Né? Quais seriam exatamente esses usos, né? E como justificar também esses usos, porque me parece que não é de todo evidente que a biografia possa, de fato, servir aos propósitos tanto quanto a historiografia, né? Não me parece que seja algo muito evidente ainda, né? Embora nós saibamos que a biografia ela tem um prestígio, digamos assim, dentro do campo historiográfico, na medida em que nós temos historiadores que investiram fortemente na metodologia de pesquisa do biográfico, né? Mas, por outro lado, eu também não posso dizer, não posso fingir que não existem aí sérias objeções, né, ao próprio uso da biografia como um elemento que compõe o acervo historiográfico para o estudo e o ensino da história. De todo modo, eu acho que a questão que eu procurei, de uma certa maneira, desenvolver, ela acabou se encaminhando também para pensar no que exatamente que o biográfico pode contribuir, né? Qual a especificidade do gênero biográfico para contribuir dentro de uma aula de história, né? Porque, em certa medida, a gente tem que pensar, antes de usar a biografia, pensar sobre qual biografia estamos falando ou qual biografia pretendemos usar, né? Pensar que é um gênero que, assim como a história e o gênero historiográfico, é um gênero que sofreu variações e, portanto, é um gênero que está submetido à sua própria historicidade, assim como o próprio gênero histórico e a historiografia. Então, nesse sentido, é claro que eu não acho obrigatório, não acho que seja necessário e obrigatório que se conheça a história da escrita biográfica para fazer esse uso em sala de aula. Mas eu acho extremamente desafiador na medida em que toda e qualquer biografia, ela coloca, na verdade, em destaque a existência de um indivíduo. Embora a gente possa ter biografias que trabalhem com a existência de grupos, né, as chamadas prosopografias também, é uma modalidade do biográfico que de uma certa maneira, tenta trabalhar uma escala mais coletiva. Mas veja, a biografia, essa biografia que é, digamos assim, a biografia mais popular, que é a biografia que vende nas livrarias, essa biografia que às vezes se torna um best-seller, né?
ela é uma biografia que ela aborda a existência, a trajetória de existência e de vida de um indivíduo. E necessariamente essa biografia ela não vai estar preocupada em reconstituir o contexto, ou reconstituir os processos históricos, né? A partir dos quais, digamos assim, esse indivíduo pode ser compreendido mais ou menos, etc. Então, acho que a biografia ela representa sempre esse desafio, porque ela nos faz pensar sobre o próprio indivíduo e a relação do indivíduo com o seu tempo, que necessariamente pode não ser o tempo da historiografia, esse tempo que é o tempo dos historiadores, né? Mas pode ser o tempo de uma existência que mantém conexões não tão explícitas com aquele contexto político, aquele contexto, vamos chamar assim, histórico no seu sentido mais pleno. Então, acho que aí tem um primeiro desafio. De todo modo, quer dizer, eu acho que a grande questão que a biografia pode nos trazer, ela diz respeito à própria ação, aquilo que a gente compreende como a ação dos sujeitos, né? Por mais que essa ação e essa agência dos indivíduos, ou do indivíduo biografado, ela esteja, de uma certa maneira, sobre-relevada na biografia, que, aliás, é o objetivo da biografia, é exatamente esse, né? Colocar em foco a existência do indivíduo. A grande questão ainda permanece, né? Como trabalhar com um gênero que ele é um gênero híbrido, ele lança mão explicitamente, né? Dependendo do biógrafo, de recursos literários, como lançar mão de um gênero que força obrigatoriamente os professores de história a cruzarem aquela linha de fronteira que nós tentamos sempre demarcar, né? Entre a ficção e a história, né? Eu acho que esse é um tipo de desafio que merece ser enfrentado. E merece ser enfrentado, talvez, por conta de um tipo de demanda específica que nós estamos cada vez mais enfrentando nas salas de aula, né? E eu falo aí muito a partir da minha experiência docente, né? Que é uma experiência limitada, né? À instituição universitária. O meu contato com os alunos do professório me faz ver que a minha experiência é muito limitada nesse sentido, porque eles trazem experiências sobre as quais e para as quais eu dificilmente tenho respostas imediatas e respostas rápidas. São verdadeiros problemas que eles trazem. Mas, a partir da minha própria experiência, quer dizer, eu entendo que o que eu coloquei no título do meu capítulo, que são os dilemas das demandas identitárias, me parece que circunscreve bem aquilo que a gente consegue identificar acontecendo nas salas de aula, seja no nível mais básico, fundamental, ou no nível da sala de aula na universidade. E me parece que aqui a gente parece que retorna, né? A gente volta de novo para discutir a questão das identidades coletivas, o quanto a história responde ou não, o quanto a história contribui ou não para a fabricação dessas identidades coletivas, o quanto a história contribui ou não para desestabilizar certas identidades coletivas. Mas me parece que, quando eu falo em dilemas das demandas identitárias, eu me refiro a um tipo de tensão e de pressão específica que o nosso campo disciplinar vem sofrendo mais diretamente nos últimos anos, né? Que vem se intensificando muito, né? Que são demandas relacionadas às lutas por reconhecimento de sujeitos que estão cada vez mais assinalando ou se posicionando, né? E se afirmando como sujeitos que não se identificam com as histórias escritas ou com as histórias que estão sendo ou que vieram sendo contadas todos esses anos. Evidentemente que essa relação entre o campo historiográfico e o campo das lutas sociais sempre foi uma relação difícil, não é uma relação que historicamente tenha se dado de maneira tranquila, né? É uma relação que também é marcada pela tensão, né? Mas me parece que agora a gente tem esses processos todos, né, muito intensificados dentro da sala de aula.
E eu tomei por mote, justamente no meu texto, no meu capítulo, uma querela, né, que passou até um pouco desapercebida, né, que aconteceu no início de 2019, assim que o Bolsonaro, logo que assumiu, ele foi uma das primeiras medidas que ele assinou, né, foi uma das primeiras, pela data da assinatura, está datado de março de 2019, né, que foi, evidentemente, não é uma coisa, não é uma lei, não é um decreto, mas foi, acho que foi algo que estava ali já encaminhado para ser assinado pelo presidente que assumisse naquele momento, mas foi a inclusão, né, de 2 nomes no Panteão da Pátria, né, o Panteão Tancredo Neves, né, que fica lá em Brasília, né, o Panteão ele é composto aí por uma lista de nomes, né, da nossa história, etc. E esse panteão, evidentemente, esses nomes são elegíveis a partir de projetos de lei, né? Então, esse projeto de lei, seguramente, que o Bolsonaro assinou, já estava encaminhado, bem encaminhado, e, na verdade, foi a inclusão de 2 nomes, né, que aconteceu em março de 2019. Dandara, dos Palmares, e Luísa Maim, né? Os 2 nomes foram incluídos no Panteão da Pátria, né, a partir de março de 2019. Imediatamente, né, apareceu uma matéria na plataforma do Intercept Brasil, com fortes críticas, né, a essa inclusão. A matéria assinada por uma historiadora que eu não conheço, e agora não vou conseguir pegar o nome dela aqui. Ela fazia crítica a essa inclusão, sobretudo a partir do seguinte argumento, né? Que tanto Dandara dos Palmares quanto a Luísa Maim, né, eram personagens que compunham o imaginário, né, coletivo, né? Ela via, nesse sentido, ela via sentido, né, nessa presença dessas personagens como parte desse imaginário coletivo, mas que, infelizmente, não possuíam comprovação documental necessária para terem a sua existência histórica devidamente comprovada e, portanto, ela discordava de que esses nomes fossem incluídos no panteão nacional. Imediatamente, um escritor e ativista do movimento negro chamado Alê Santos, esse nome eu me lembro mais, ele escreveu uma resposta, né, fazendo a crítica exatamente aos argumentos da historiadora e denunciando nesses argumentos, né, o próprio viés discriminatório e até mesmo racista, ele usou essa expressão, da academia, ao não acolher ou usar esse tipo de argumento, né, da falta de documentação e comprovação documental, para acolher essas personagens como personagens dignas de constar numa galeria de grandes heróis e heroínas da nação. Eu usei como mote essa querela, que não foi nenhuma querela que não acredito que tenha tido, né, até onde eu pude acompanhar, ela não ultrapassou ali as páginas do Intercept, né, ficou por ali mesmo. Mas eu acho que é uma querela, e os argumentos que envolveram a discussão dos 2, me parece que são muito representativos, né, do tipo de desafio que o campo historiográfico e a disciplina vem recebendo, né? Eu até nem chamaria de desafios, eu acho que desafios a disciplina sempre recebeu. Eu acho que a gente tem que dar um outro nome, né, para o que está acontecendo, né? Quer dizer, eu acho que a disciplina ela vive um forte momento de desestabilização mesmo, né? De questionamento frontal das suas bases protocolares, disciplinares, bases fundacionais, né? É claro que quando a gente pensa em bases fundacionais, a gente lembra imediatamente, mas nós não podemos abrir mão dessas bases, porque senão a disciplina vai deixar de ser disciplina. Se a gente abrir mão da comprovação documental, a gente não vai fazer história, né? Mas vejam, a discussão especificamente, né, não está precisamente na questão da falta da documentação, mas está justamente
na escuta de um tipo de demanda, né, que ela nunca pôde ser atendida, justamente porque esse princípio que rege a nossa disciplina, ele é colocado acima de tudo. E com isso, né, nós colocamos o princípio da comprovação documental como sendo o princípio basilar, e ninguém duvida, né, que fique claro que eu não estou colocando isso em dúvida, mas veja, nós tornamos esse princípio absoluto, né, frente a uma função que talvez a história, ao tomar esse princípio como absoluto, esteja deixando de cumprir em algum ou outro momento, que é a sua função ética e política. E ao fazermos isso, nós deixamos um vácuo a ser ocupado por outras narrativas, por outros discursos, por outras autoridades, entre aspas. Então, me parece que nessa discussão, nesse embate todo, né, talvez o que menos interessa aqui, e aí a gente já tem trabalhos, né, a gente encontra trabalhos justamente pontuando exatamente, né, no caso específico da Luísa Maim, né, o quanto, de fato, há uma total inexistência dessas fontes. Né? A Luísa Maim é mencionada numa carta do Luiz Gama, que seria seu filho, que descreve a sua mãe, nomeia a sua mãe e a descreve, inclusive, de uma maneira muito bonita nessa carta que ele escreveu para o Lúcio Mendonça, se não me engano, em 1835. Então, veja, é o único documento que nós temos. Né? Fora isso, o Pedro Calmon transformou a Luísa Maim numa personagem de uma obra, de um romance histórico, né? Que é sobre a Revolta dos Malês, né? E que dizem que o Pedro Calmon inventou essa personagem. Né? Então, vejam, é uma discussão interessantíssima a ser feita, né? Mas ela obrigatoriamente nos faz cruzar o tempo todo essa fronteira e nos leva a pensar até onde nós podemos manter a defesa de um protocolo que ele é basilar para a escrita da história e para o seu ensino, consequentemente, mas abrindo mão exatamente de atender a uma demanda que é uma demanda justa, uma demanda legítima. Justamente o argumento do Alê Santos, em relação à historiadora, né, que dizia que não era possível aceitar essas personagens como heróis e heroínas da pátria, o argumento dele é que o necessário para que essas figuras, essas personagens aparecessem lá no panteão, era justamente o desejo de um grupo, de um coletivo determinado. Quer dizer, a representação desse desejo era mais fundamental do que qualquer outro protocolo, digamos assim, de comprovação da existência dessas personagens. Né? Então, a partir disso, eu procurei desenvolver um pouco a minha reflexão em torno do quanto essas demandas identitárias hoje pressionam, né, a nossa área, e o quanto, às vezes, as respostas vão no sentido até mesmo de uma acusação de anacronismo, né? Olha, estamos projetando sobre o passado, né? Demandas do presente, né? Mas me parece que o mais grave de tudo, me parece que o mais preocupante, né, é nós pensarmos a possibilidade de uma escrita da história que não esteja submetida a demandas identitárias. Porque, de uma certa maneira, quer dizer, a história, desde que ela começou a ser escrita entre os antigos, ela é submetida a demandas identitárias. Por mais que essas demandas identitárias não sejam marcadas, né? Ou que elas sejam transparentes, na maioria das vezes. Né? Funcionem como transparências não marcadas. Né? Uma história que é escrita, né, a partir de determinados marcadores sociais, mas que funciona com uma demanda ou com uma pretensão de universalidade que supostamente apaga esses marcadores. Portanto, se cabe perguntar, não é o quanto nós podemos escapar dessas demandas identitárias, mas é possível uma escrita da história, ou até mesmo uma história ensinada, que não esteja submetida e condicionada a certas demandas identitárias, mesmo que essas demandas não sejam plenamente explicitadas?
Eu gosto muito de uma reflexão do Stuart Hall, e um texto que eu acho que é também muito interessante para a gente pensar essas questões todas, né? Que é, mas quem precisa de identidade? Essa é uma pergunta boa para fazer também, né? Quem está precisando de identidade, né? Quem precisa recorrer aos argumentos identitários, né? Esse tal de identitarismo, que é a expressão usada no sentido pejorativo, né? Muitas vezes que eu encontro nos debates que circulam por aí, né? No sentido de acusação, né? Olha, você está fazendo história identitária, né? Mas veja, o Stuart Hall faz essa questão e faz uma reflexão muito sofisticada sobre identidade, destacando exatamente o quanto é uma categoria que ela precisa ser rasurada, né? Ela precisa ser repensada na medida em que, menos do que assinalar determinados atributos estáveis, homogêneos, né, permanentes, né? Quando a gente pensa em identidade, a gente pode não pensar exclusivamente aquilo que nós queremos encontrar, né, ou fixar no passado, como um atributo, como um atributo de certas coletividades. Mas, muitas vezes, né, a identidade pode ser aquilo que nós projetamos ser, aquilo que nós queremos ser. Então, ela tem uma perspectiva de futuro que talvez nós estejamos precisando nesse momento, né? Enfim, eu tentei construir aqui uma reflexão para conversar um pouco com o projeto, né? Pensando mais na questão dos usos do passado, porque me parece que esse embate, né, entre um campo historiográfico que é atacado, que permanece sendo atacado, que eu acredito que vai permanecer ainda sob ataque, não sob esse ataque tão intenso como nós vivemos, mas talvez um ataque de mais baixa intensidade, mas eu acho que nós vamos permanecer sob ataque ainda. Talvez a nossa estratégia de defesa, né, seja nós repensarmos as nossas bases fundacionais, né, e não meramente defendermos ou armarmos as nossas trincheiras como se nós soubéssemos exatamente que trincheiras são essas, né, porque já não sabemos mais. E aí talvez nesse sentido a gente possa compartilhar com outros grupos e outros coletivos, né, tantas incertezas sobre o que é essa tal de democracia. Muito obrigada. Obrigado, Glória. Então, vou passar a palavra imediatamente para o professor Newton Pereira, cujo título da sua fala é A Falta que o Passado Faz, uma poética do ensino de história. Bem, boa tarde, gente. Acho que eu vou começar com os protocolos, que não devem ser nada protocolares, que é a honra de estar aqui na mesa com o Luiz, professora Ângela, professora Glória, e eu não sou a Silvia, mas poderia ser. Não, é que poderia ser, não há nenhum problema, não haveria nenhum problema. E não com o brilhantismo da Silvia, evidentemente, mas poderia ser algo parecido, próximo, bem um pouco distante. Quero agradecer demais a Helenice e o Marcelo pelo convite o ano passado, né, para escrever o texto no livro. Eu quase imaginei não escrever, mas dei sorte, alguma mágica que eu gosto sempre de preservar nas minhas aulas de história da minha vida me fez escrever. Não me perguntem por quê, porque é mágica, então não haverá explicação. E de estar acompanhado de reflexões e de pensamentos de pessoas tão legais e com ideias tão interessantes nesse livro. Então,
agradeço assim de coração mesmo. E quero dizer que o fato de ter esse evento aqui presencial acho que o Marcelo disse, acho que tem mais um caráter de comemoração e de encontro efetivamente alegre, que nos permite imaginar que a gente tem futuro e que o futuro não é alguma coisa que nos foi definitivamente roubado. Então, valeu. Bem, eu vou falar um pouquinho do meu texto, mas vou falar com um exemplo que não está no texto. Bom, não sei, talvez ele esteja em outro texto daqui para diante. O problema é que eu pensei o exemplo bem depois de escrever o texto. Na verdade, esse exemplo que eu vou dar hoje, eu pensei ele semana passada, então ele é bem novinho. Na verdade, o que ele diz não é grande coisa, nem nenhuma grande invenção, mas semana passada não. Quando eu escrevi esse texto, comecei a pensar, a partir daquela ideia do Paulo Leminski de que a poesia é um inutensível, e eu gosto de pensar que a história é um inutensível, é alguma coisa que não é necessariamente útil e lucrativa, mas que tem um papel na nossa vida que a gente não sabe bem definir qual é, mas ele é vital, ele é fundamental. E ao mesmo tempo me incomodava muito, e me incomoda até hoje, sobretudo desde 2016, desde o golpe, desde 2019, sobretudo desde aí, me incomodava muito a ideia de que professoras e professores de história eram vistos como, de alguma maneira, culpados pelo fato de que mais da metade da população brasileira teria escolhido para governar o país um indivíduo e uma série de outros indivíduos, notadamente fascistas. E isso correu pelas escolas, correu pelas aulas de estágio, correu pela universidade, e isso me incomodou muito. Me incomodou a tal ponto de eu imaginar que não, professores e professores de história não são culpados pela vitória, mesmo que momentânea, do fascismo. Inexorável que nós paramos de aprender com a infinidade das experiências do passado e paramos de aprender com as possibilidades inimagináveis de imaginar, paradoxalmente, futuros. Então, são dois elementos que me parecem vitais, que não são do presente atual, mas que fogem ao excesso de atualidade que a nossa aula de história, boa parte dos casos, parece ter mergulhado, que é de ter o passado como esse repositório infinito de experiências e ter o futuro como um lugar de experiências inimagináveis para produzir outros mundos. Mas eu creio que uma aula de história que não consegue se livrar dessa prisão, ela não conseguirá nem imaginar o futuro e nem aprender com o passado. E aí eu pensei nesse exemplo, que se tivesse vindo lá o ano passado, talvez tivesse um texto. Eu perguntei para as estudantes por que estudar História da África. Acho que muitos de vocês já devem ter se perguntado, ou perguntado para os estudantes, ou lhes ensinado alguma coisa nesse sentido. Por que, afinal,
é importante no Brasil, aqui, 2022, sei lá, eu estou sentado assim porque essa cadeira aqui, isso não é uma reclamação, mas essa cadeira aqui é meio cadeira de castigo. Ela é terrível para as costas de pessoas grandes assim como eu. Ela é terrível, sabe? Por que ensinamos história da África? Aí perguntei. E eu disse, olha gente, eu quero só 2 objetivos. Nós chegamos a 8 objetivos. Então cada vez que eles davam um objetivo, eu afastava os 2. Então, mas eu não vou dizer os 8 objetivos, porque vai ser muito longo, eu demorei mais de 1 hora para fazer isso. Eu vou dizer alguns e vocês vão ver, ou vão entender onde eu quero chegar. Então, a pergunta era, por que a gente ensina a história da África na escola? Ou por que a gente deve ensinar a história da África na escola? Bom, partindo do seguinte pressuposto, nós devemos ensinar a história da África na escola. Porque há pessoas que precisam construir uma identidade e um pertencimento para si. Bom, então a gente partiu dessa ideia que já era o primeiro objetivo. Mas a pergunta persistiu. Então, por que ensinar a história da África na escola? Aí, a segunda resposta. Nós ensinamos a história da África na escola porque a gente precisa mostrar para os estudantes que a África é um continente incrivelmente diverso. De cores, de estilos, de pensamento, de filosofia, de metafísicas e assim por diante. Perfeito? Não, eu acho esse objetivo espetacular. Mas vamos para outro objetivo. Aí, a gente ensina a história da África na escola porque a gente precisa mostrar para as crianças no Brasil que elas têm uma relação íntima com a África, que de alguma maneira, de toda maneira, ela tem uma ancestralidade africana. Perfeito? Bom, mas me dei outro objetivo. Outro objetivo era, nós ensinamos a história da África na escola, que nós precisamos elaborar uma crítica muito significativa ao modo como essa diáspora africana se deu para a América. Nós precisamos produzir uma crítica do racismo estrutural que nos constitui. E isso nos obriga necessariamente a estudar a história da África. E por aí continuou. Todas as respostas, de alguma maneira, tinham a ver conosco mesmos, com a constituição dos nossos pertencimentos, das nossas identidades, com a afirmação e com a positivação das pessoas negras no Brasil e assim por diante. Aí eu perguntei, mas será que a gente estuda história da África no Brasil em 2022 apenas por essas razões? Tire uma apenas, não tem nada a ver, não é apenas estudar a história da África por essas razões, é muito, mas muito significativo, então não é apenas. Mas eu perguntei, há outras razões que justificam o fato de estudarmos a história da África no Brasil? E aí eles ficaram assim e tal. E aí lá pelas tantas apareceu uma outra ideia. Nós estudamos a história da África para acumular uma quantidade, literalmente quantidade, de conhecimentos sobre povos que a gente não conhece. Sobre povos como o Reino de Meroé, Mali, Gana, etc., que a rigor efetivamente não tem qualquer relação ou com os europeus ou conosco mesmo, pelo menos na sua alteridade. E alguém falou, bom, então a gente aprende história da África para aprender com essa alteridade dos mundos antigos e medievais, etc., da África. E alguém falou mais ainda, nós aprendemos sobre os africanos de modo absolutamente não necessariamente relacionado com o mundo europeu. E também conosco mesmos.
Mas por que a gente aprende isso? A gente aprende isso porque a gente acredita que aprender história não significa nos mantermos no limite e nas fronteiras do que nos constitui e do que nós somos. Então, se nós somos capazes de aprender com a alteridade da Grécia, por que nós não podemos aprender com a originalidade dos mundos africanos? Por que os mundos africanos não têm nada a nos ensinar em termos de experiências de vida, de resolução de problemas, tal como tem os gregos? E aí se abriu um outro elemento do vestigiário. Mas tinha um último elemento, uma última questão. Mas será que a gente aprende história da África? Eu sempre fico nervoso, aí eu escrevi, não li, aí ignorei. Se eu tivesse lido, teria sido mais fácil. Aí tá bom, então, evidentemente a gente aprende história da África, tanto pelos elementos de pertencimento que eles guardam com o nosso mundo, quanto com os elementos de estranhamento que nos permite, todos nós aqui, em qualquer lugar do mundo, aprender e ampliar as possibilidades de vida e de resolução de problemas que a aula de história nos oferece. Mas tem um outro elemento que nos permite supor que é absolutamente fundamental ensinar a história da África. E quando eu falo ensinar a história da África, eu falo ensinar história da África, filosofia, literatura, os diferentes modos de vida que existem e que existiram entre os povos africanos e assim por diante. Aí, a gente pensou um exemplo. Tinha um estudante lá que ele era da engenharia mecatrônica. Ele tinha feito engenharia mecatrônica, não sei nem se você sabia isso, também não sei, mas é um curso muito diferente do nosso. E é bem diferente. Aí a pessoa foi estudar história depois de formada. E aí eu falo, porque eu vou estudar história porque eu adoro os gregos. Todo mundo que vai estudar história sai do curso diz que adora os gregos, né? Eu adoro, sobretudo, mitologia grega. Mas ele nunca se entregaria ao canto das sereias, podem ter certeza. Bem, mas por que ele disse isso? E se eu perguntasse para ele, tá, mas não há nenhuma razão que a inteligência ou que a racionalidade explique essa tua paixão pelos gregos? Ele diz, não, eu gosto dos gregos porque gosto dos gregos. E eu quero aprender os gregos por aprender sobre os gregos. Ou por mero diletantismo. Aí eu disse para eles, então, a história da África também precisa ser um elemento de estudo e de aprendizagem para as crianças e para os jovens, que seja simplesmente um mero diletantismo. Que eles aprendam sobre as candaces, não com algum objetivo lucrativo ou utilitário no mundo presente, mas simplesmente porque magicamente e misteriosamente as candaces lhes encantaram. Tal como as histórias lá da avó do Daniel Munduruku, que gosta muito de contar sobre as histórias da sua avó, que não tinham qualquer sentido e qualquer possibilidade de se realizar no mundo, mas que ele se encantava e que tocava no coração dele. Então, dizia eu para eles, além de todos esses objetivos absolutamente necessários e fundamentais, que dizem respeito a quem nós somos hoje no presente, aprender história da África precisa não apenas estar relacionado a uma aprendizagem com mundos absolutamente estranhos, mas também porque as pessoas aprendem história
também porque elas simplesmente gostam inexplicavelmente de aprender história. Quem deu aula para a quinta série sabe do que eu estou falando. Sexto ano, né? Então, este texto quer problematizar um pouquinho, em primeiro lugar, essa ideia de que a gente vive num presente que precisa ser explicado o tempo todo, que precisa estar presentificado, com o perdão da redundância, na nossa sala. Pode me dizer quando faltar. Já. Engraçado, quando a gente está falando, parece que passa mais rápido. Desculpa por isso. A fala de vocês está vindo comigo. Achei feia. Muito obrigado, Cristiane, pela amizade. Agora mesmo que eu vou nem tomar água. Tá, mas estou concluindo. Agora até esqueci onde é que eu estava. Você estava na sexta série. Então, tá isso, que é essa ânsia de que o presente esteja presente na nossa sala de aula constantemente. Quando, evidentemente, a nossa sala de aula, irrecorrivelmente, é um lugar de presente. Mas ela também, eu gosto de dizer que ela é um lugar de uma espécie de uma floresta margem, um refúgio do próprio presente. E como refúgio do próprio presente, o único modo dela equipar, como pensavam os estoicos, de armar as crianças para viver nesse presente, para imaginar algo diferente do que ele é preciso, vez por outra, abandonar, trair a si mesmo, esquecer, hesitar. E um modo de fazer isso é tornar a história um repositório gigantesco de possibilidades de vida que não são nem parecidos, nem reduzidos, nem identificados com o que nós somos no presente. Então o texto de modo algum quer abandonar o presente e ao mesmo tempo quer. O texto quer viver nesse paradoxo de produzir história, de ensinar história aqui, mas de produzir possibilidade de vida, tanto reconstituindo o nosso direito, que foi tirado pelos negacionistas e pelos fascistas, do passado como alteridade, do passado como estranhamento, do passado como repositório infinito e indeterminado de experiências, e do futuro como lugar do inimaginável, como lugar do impensável, como lugar daquilo que não está previsto nesse tempo em que a gente vive hoje. Obrigado.